Olá, pela graça de Deus estamos aqui de novo. Pela graça de Deus, mais um dia que Ele nos concede, mais um momento que Ele nos dá para estarmos juntos, eu e você que está assistindo esse vídeo, e meditarmos em Sua palavra, mais uma oportunidade. E eu desejo de todo o coração que a graça, a bênção, a misericórdia e as vitórias de Deus estejam na sua vida, na sua casa, na sua família e em tudo que você faz. Eu convido você agora a estar meditando comigo num texto que está no livro de Jó, no capítulo 14 do livro de Jó, do versículo 7 ao versículo 9. Fala de algumas situações em nossas vidas que eu já vou estar comentando aqui, meditando com vocês. Jó 14, do 7 ao 9 diz assim: Porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Eu tenho essa tradução aqui, que é segundo Almeida, e eu quero ler outra tradução agora, que é a Nova Versão Internacional, para nós termos assim uma direção a mais com relação à tradução. E vocês vão notar que o assunto da mensagem continua o mesmo, só é mais atualizado nas palavras. Nesse texto da Nova Versão Internacional diz assim: Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Deus eterno, em nome de Jesus, fala conosco através dessa tua palavra. Assim seja. Amém. Eu estou nesse momento, então, chamando a sua atenção para algo que diz respeito a algumas situações na vida do ser humano em que acontece da pessoa de repente se achar numa situação de perda total ou uma perda parcial de alguma coisa na sua vida, em que faz com que ele se sente novamente zerado em tudo aquilo que ele precisa recomeçar, Em que ele precisa recomeçar, em que ele precisa de uma nova oportunidade, em que ele se acha em situação de perda, situação de total ou parcial necessidade. Nesse capítulo 14 de Jó, é tratado de coisas que são muitas vezes, muitas vezes nós não assimilamos, coisas que nós não paramos para pensar. Ele trata da ilustração, traz uma ilustração da vida em si, com dois exemplos, por exemplo, que está no versículo 2, dois exemplos muito importantes, comparando a vida como a flor que aparece e murcha, ou como uma sombra passageira, uma sombra que se vai. Porque a sombra é assim, ela está no lugar e daqui a pouco ela já se foi, conforme a mudança do sol, a influência da luz solar. Ela estava aqui, de repente já não está mais. Então, esse capítulo 14 de Jó trata dessa questão da vida, da situação passageira da vida. E também nesse texto que nós lemos trata dessa situação em que a pessoa de repente se acha sem nada, como o Jó, por exemplo. Ele é uma pessoa, um exemplo bíblico de uma pessoa que ele ficou sem nada, sem a saúde, sem tudo, sem nada, sem tudo que é demais necessário na vida. Então, essa situação, esse texto ilustra realmente isso.
como uma árvore que foi cortada e ficou só o tronco no chão, né? E também o capítulo 14 trata da realidade, da duração da vida do ser humano, de cada pessoa, conforme é ilustrado também, conforme é mostrado no Salmo 139. E também esse capítulo ressalta a soberania de Deus, né, sobre a nossa vida, e mostra a impotência dos seres humanos em não poderem mudar os limites do tempo de vida determinado por Deus. Então, é algo assim, bem mais profundo, mas eu quero deixar em breves palavras aqui um panorama meio que, né, um panorama meio que geral dessa situação do texto que nós lemos. No capítulo 6, no versículo 13 de Isaías, fala que Israel foi cortada como um grande carvalho, uma grande árvore que foi cortada, mas novamente restaurado, conforme está em Isaías 11, no versículo 1. E nós vemos isso, né, acontecendo, e a Bíblia diz em Isaías 11, 1, que esse carvalho que foi cortado, ele teve o seu renovo da parte de Deus em seu Filho Jesus, pelo Espírito do Senhor, né? Pelo Espírito do Senhor. E nós sabemos que renovo, quando Isaías profetiza sobre renovo, ele está falando de Jesus Cristo, do renovo que brotou do tronco de Jessé, para estar então nos trazendo uma nova perspectiva de vida, uma nova oportunidade de contato com Deus e renovo de vida em Cristo Jesus. Então eu quero falar de algumas situações aqui, segundo a Bíblia, de pessoas que nós podemos comparar com essa árvore cortada. Eu não me demorei aqui na questão de Israel, que é comparado com esse carvalho que foi cortado, porque fala de tempos, né, das eras, das fases do povo de Israel. Então compara Israel com esse grande carvalho, né, que foi cortado, e a gente sabe que em 1951, né, Israel novamente brotou, se renovou, passou a ser nação, Deus ajuntou eles de novo, né? Mas esse já é outro assunto. Eu quero estar chamando a sua atenção para algumas passagens bíblicas em que pessoas se achavam em situações assim, como realmente essa árvore cortada, e que se encontrava somente o tronco no chão. Eu não sei se você já observou uma situação assim com relação à árvore mesmo, a árvore. Fica aquele tronco e de repente vai aparecendo aqueles brotinhos no tronco, né? Algo realmente de Deus, algo realmente impressionante. Nós temos uma situação na Bíblia que é narrada no capítulo 7 de Lucas, onde tinha uma viúva que ela tinha perdido tudo. Ela tinha só um filho, ela já tinha perdido o marido, e agora o seu filho, que era o sustento da casa, seu único filho, ela só tinha um, e esse filho então morreu, e ela estava levando seu filho naquele cortejo fúnebre para sepultá-lo. Nós temos também, eu quero estar assim abreviando e dando alguns exemplos, né? Também no livro de 1 Reis, no capítulo 17, nós temos o exemplo de outra viúva, a viúva chamada viúva de Serepta, da região lá de Serepta, né? E uma situação também de perda. Ela já tinha perdido o marido, tinha só um filho, e ela e esse filho estavam numa situação de pobreza tal que eles não tinham mais nada. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, né? Então ela chegou à seguinte conclusão: vou pegar essa última porção de farinha e esta última porção de azeite e cozer, ou seja, cozinhar um bolo, e eu e meu filho vamos comer e depois nós vamos morrer.
Então a situação psicológica, a situação emocional, a situação de vida daquela mulher, ela já estava diante de uma perspectiva em que ela não tinha mais continuidade de vida. Ela já estava com o seu coração pronto para a morte, né? A sua visão de futuro havia escapado, a sua visão de futuro havia sido cortada, ela já estava esperando a morte. Nós temos também muito conhecida, né, a passagem do cego de Jericó, que está narrado em Marcos 10. Mais uma pessoa que a gente pode comparar com essa árvore cortada, árvore que restava apenas a esperança de um broto através daquele tronco que ainda estava no chão, né? Então, nós temos em Marcos 10 a passagem daquele homem, né, filho de Bartimeu, aquele cego lá, que é narrado na Bíblia como o cego de Jericó. Ele era uma pessoa que, além de cego, ele era pobre, né, miserável e paupérrimo, conforme nós costumamos dizer, a ponto de ele viver de mendicância, ou seja, ele era um mendigo. Ele mendigava para poder sobreviver. Então também era outra situação, outra pessoa, outra vida que nós podemos considerar como uma pessoa que ela não tinha nada, ela perdeu tudo. Era como essa árvore cortada que nós lemos aqui no livro de Jó, né? Ela havia perdido seus ramos, seus galhos, essa árvore, ela tinha sido cortada a sua oportunidade de ser uma árvore frutífera. Nós temos também o outro exemplo na Bíblia Sagrada que está em Atos, no capítulo 3. Ali nesse capítulo narra que quando Pedro e João eles subiam ao templo, né, para orar na hora nona, eles notaram, eles viram, eles encontraram ali na porta do templo um mendigo aleijado, que a Bíblia chama de coxo. Ele também era uma pessoa da qual lhe foi tirada todas as oportunidades. Ele vivia da caridade dos outros, ele vivia de mendigar, de pedir. E ele usava então a porta do templo, onde ele sabia que pessoas do coração quebrantado poderiam então ajudá-lo. E ali ele pedia suas esmolas na porta do templo, né? E isso está narrado em Atos capítulo 3. Mais uma pessoa que a gente vê então que as suas oportunidades de vida na terra estavam cortadas. E eu quero citar mais um exemplo super conhecido daquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. E essa situação fez com que ela gastasse, diz a Bíblia, ela gastasse tudo o que ela tinha, ela gastasse todas as suas reservas, todas as suas economias. E ela ficou sem nada, ela já estava sem nada, ela era uma mulher sem perspectiva de sarar, sem perspectiva de futuro e já também numa situação de miséria. Isso está narrado no capítulo 5 de Marcos, a mulher que sofria do fluxo de sangue. Então, conforme eu havia citado aqui sobre a profecia de Isaías, do capítulo 11, onde fala que de um renovo que brotou do tronco de Jessé, né? Então nós vemos que quando Jesus apareceu na terra, depois de ele nascer e aparecer já com quase 30 anos no seu início de ministério, então a Bíblia fecha em cima de Jesus, mostrando que este era o renovo de Israel, o renovo de vida sobre a terra, o renovo de vida vindo pelo poder do Espírito do Senhor. Se nós lermos lá em Isaías 61, por exemplo, nós vamos ver que a profecia diz, conforme Jesus mesmo pegou no templo o livro lá e ele mesmo leu dele mesmo, e onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim.
e Ele me ungiu para pregoar as boas novas, para libertar os encarcerados, para trazer alegria ao triste, e assim por diante, para curar, para libertar. Então esse é o renovo de Deus profetizado por Isaías e sendo então cumprido através de Jesus Cristo. Agora nós vamos ver como é que ficou a situação quando o renovo veio na vida dessas pessoas que nós acabamos de citar. Para a viúva de Naim, por exemplo, a Bíblia diz no capítulo 7 de São Lucas, no versículo 13, diz o seguinte, que quando o Senhor viu aquela mulher, viu aquela situação, como choravam as pessoas, Ele se moveu de íntima compaixão, o seu coração se comoveu, dele ver a situação daquela mulher, sem perspectiva de um futuro, sem mais nada, e agora enterrando o seu único filho, que era o sustento da sua casa. E ele chegou para aquela mulher e ele disse, não chores. E em seguida, conforme a Bíblia narra, nós vemos que ele mandou parar o cortejo fúnebre, chegou até o caixão, tocou naquele caixão e disse, jovem, moço, levanta-te. E a Bíblia narra então que aquele homem, aquele rapaz, ele voltou à vida e ele se levantou e ele entregou então aquele filho para sua mãe, certo? O renovo de Deus chegou. A árvore cortada brotou de novo. Ao cheiro das águas, conforme diz no texto que nós lemos, né? Ao cheiro da água. A água é a representação do Espírito Santo. O Espírito Santo é representado, simbolizado na Bíblia Sagrada como água, como orvalho, como fogo e assim por diante, né? E quando brota, quando vem o cheiro da água, está falando aqui do mover do Espírito do Senhor, que estava no Senhor Jesus. Então começa novamente a esperança a ressurgir e a vida brotar. Assim é conosco. Assim também foi com a viúva de Serepta. O profeta Elias chegou na casa dela, o Senhor falou, vai para tal lugar, lá você vai encontrar uma viúva assim, assim, numa situação assim, assim. E ele foi, realmente encontrou aquela viúva e ele perguntou para ela, ela contou a situação e disse que ela ia fazer aquele último bolo, comer com seu filho e então morrer depois, né, porque já não tinha mais nada. Aí ele disse, mas primeiro ele perguntou o que você tem, ela contou, eu tenho uma porção de farinha e uma porção de azeite na botija. Ele disse, então faz um bolo disso aí e dá para mim, traz para mim, disse o profeta. É uma situação que nós, né, nós no lugar da viúva pensaríamos, meu Deus, né? Eu pensei que esse homem de Deus iria aqui para me trazer uma ajuda, ele veio me tirar o resto que eu tinha. Mas ali estava se evidenciando o renovo de Deus na vida dela. Ela fez conforme o profeta disse, no final das contas, né? Resumindo, ela fez. E daí, quando ela trouxe o bolo para o profeta falou para ela que a farinha nunca mais ia faltar na sua casa, que era a provisão daquela época, né? A farinha para cozer o pão, para fazer o pão. E o azeite também, que era o símbolo da prosperidade de uma pessoa, né? E ele disse, o azeite nunca também vai faltar na tua botija. E assim foi. Nunca mais faltou farinha nem azeite para aquela mulher. O renovo veio, o tronco brotou, né? Ao cheiro das águas, o poder de Deus se manifestando na vida dela. Também o renovo chegou para o cego de Jericó, né? O cego de Jericó, que está em Marcos capítulo 10, versículo 52. Todo mundo conhece essa passagem, onde Jesus passava, ele gritava, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E queriam impedir ele de continuar gritando, mas por fim Jesus parou, disse, tragam ele até mim, ele jogou a capa em toda aquela passagem, né? E perguntou para ele, o que você quer que eu faça para você? Ele disse, Senhor, eu quero ver. Jesus disse, então veja. E Jesus disse para ele, vai filho. Ele voltou a enxergar, ele brotou de novo, né? Aquela árvore sem nenhuma esperança de broto,
com o renovo Jesus, ele passou a enxergar. Jesus disse: filho, vai, a tua fé te salvou. Temos ainda o renovo para o cego, o mendigo à porta do templo. Pedro e João chegaram para ele, viram a situação dele. Ele disse: me dá uma esmola. E eles disseram: olha, não temos prata, não temos ouro, não temos dinheiro, enfim, não temos nada para te dar, mas a única coisa que nós temos para te dar, nós vamos te dar agora. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E puxou ele pela mão, ele levantou e começou a saltar de alegria. O renovo chegou e ele sarou daquela enfermidade que fazia com que ele fosse uma vida cortada na face da terra. Então, aquele mendigo, conforme cita em Atos 3, no versículo 8, ele saltando se pôs em pé e entrou no templo, né? Eles disseram: em nome de Jesus, ele foi restaurado. Jesus Cristo é o renovo de Deus na vida de todos nós. E para a mulher, encerrando, para a mulher do fluxo de sangue, que está em Marcos 5, no versículo 34, todos conhecem a passagem. Ela enfrentou uma porção de desafios, um monte de situações contrárias. Então, mas ela foi atrás, correu atrás do seu sonho, da solução para a sua vida, chegou até Jesus, tocou nas vestes dele por trás, não achava-se digna de ir pela frente, não queria ser descoberta, e quando ela tocou, ela sentiu no seu corpo que estancou a sua hemorragia. E ela, tremendo e temendo, como diz a Bíblia, né? Eu não quero aqui estar detalhando a situação, mas é o seguinte: ela foi curada. Aquele tronco brotou, aquela árvore cortada voltou a ter vida, né? E como diz na Bíblia, os seus ramos se renovarão e darão o seu fruto como uma planta nova, como uma árvore nova. Assim é aquela mulher, e todas essas pessoas recomeçaram suas vidas. Para elas brotou a esperança, brotou a vida de novo, certo? E Jesus olhou para aquela mulher, depois que teve toda aquela situação em que ela foi obrigada a confessar e dizer que era ela, e contou o que aconteceu. Jesus disse: filha, tua fé te salvou, seja curada. Então confirmou a cura na vida dela. Eu quero concluir dizendo uma coisa: nós passamos por situações, às vezes, na nossa vida hoje moderna. Talvez se diga: esses personagens da Bíblia não têm a ver comigo, nós somos de outra época, de outra era, são outras situações. Mas nós muitas vezes nos encontramos assim também, como árvores cortadas, como pessoas que perderam tudo. Tem tantas pessoas que chegam nessa situação de perca total, perca da esperança, perca da fé, perca de famílias, perca financeira, pessoas que estão sem nada, que precisam recomeçar, perca da saúde, né? Então, nós estamos aí com medo de contrair esse vírus do coronavírus, por exemplo. Muitas pessoas acham que se pegar vão morrer. Não, se Jesus estiver presente na sua vida. Se o renovo de Deus estiver na sua vida, coronavírus não tem chance. Então, conforme diz em João 5:24, Jesus diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, teve um recomeço, renovou, brotou de novo. Ele quer dizer então que a situação de perca total espiritual dessa pessoa agora se renovou, e ela passou então a ser uma pessoa que novamente entrou no plano de Deus de vida eterna. Em João 10, versículo 10 diz: o ladrão veio somente para roubar e destruir, né? Roubar, matar e destruir. Jesus disse, mas ele disse: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Jesus é o renovo, Jesus é a vida, Jesus é a abundância de alegria, de paz. Jesus é a restauração de tudo. Creia em Jesus. Eu quero estar orando, convidá-lo para orar. O vídeo já está um pouco extenso. Quero convidá-lo para orar agora comigo, pedindo que o Senhor renove tudo da sua vida, inclusive a sua esperança. Vamos orar? Oremos a Deus.
Pai querido, Deus eterno, em nome de Jesus, teu Filho, eu oro agora com esta pessoa e por esta pessoa, por esta casa, por esta família. Pessoas talvez que perderam coisas, perderam bens, perderam pessoas, entes queridos, pessoas que estejam enfermas, que perderam a esperança, que sentem a proximidade da morte. Mas agora, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor esteja renovando esta vida. Que o Senhor venha fazer brotar de novo, Senhor Deus, a vida. Que o Senhor venha fazer brotar de novo a esperança. Que o Senhor venha estender os horizontes desta pessoa e renovar tudo em sua vida. Entra nesse lar, entra nesse casamento, entra, Senhor Deus, nessa vida desse enfermo, para curá-lo, para levantá-lo. Ó Deus, se não for essa pessoa que está ouvindo, orando comigo, mas se é uma pessoa da família desta pessoa, eu te peço que o Senhor alcance onde estiver, que o Senhor renove a vida, Deus, de todos, que o Senhor renove, Deus da glória, também a vida na nossa cidade, a vida no nosso país, a vida neste mundo ameaçado por esse vírus, ameaçado por essa doença infecciosa. Eu te peço que o Senhor esteja renovando, Deus da glória, as vidas, renovando a nossa situação, nos tirando dessa situação, ó Deus, de medo de perda, dessa situação de medo, Senhor Deus, de morte. Que o Senhor esteja trazendo vida, renovando vidas, abençoando nossa cidade, abençoando nossos governos, nossos governantes mundiais, nacional, estadual, municipal. Que o Senhor esteja nos abençoando, trazendo renovo para as nossas vidas. Eu te peço isso, Jesus, estenda a tua mão e toca em nossas vidas, abençoa as nossas vidas. Em teu nome eu oro e te agradeço, seja assim para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo, até a próxima mensagem. Fique com Deus, fique na fé, Deus é o renovo para você. Um abraço, paz seja contigo.